Olá, querido professor, querida professora. Como é bom nos encontrarmos novamente aqui no Recapitulando com Sucesso. Hoje nós vamos recapitular a 7ª lição, uma lição que a gente conhece muito bem, o Senhor do Sábado. Essa lição é uma lição familiar a cada um de nós. Mas você sabe que para que a lição alcance os seus alunos, você não pode se esquecer daqueles passinhos. Lembra dos passinhos? Vamos recapitular juntos aqui. Informação é o primeiro passo, conhecimento o segundo passo, terceiro passo, expressão, quarto passo, a reflexão e o quinto passo, a decisão. Essa é a nossa lição que nós vamos recapitular então hoje. Então vamos ao primeiro passo, a informação. Você sabe que na informação você tem que atrair o interesse dos seus alunos. Esse é o momento de você chamar eles até você com o assunto que você vai abordar, fazer uma introdução recheada para que eles se sintam assim bem interessados nesse estudo. Então, já que a gente está falando de algo que é bastante familiar a nós, que é o sábado, eu trouxe algo interessante que você pode fazer com os teus alunos. Observe só, eu trouxe aqui comigo um relógio. Estamos falando de sábado, tempo, então tem tudo a ver. Você vai levar, quem sabe, um relógio de parede como esse que eu trouxe. Ele não é tão grande, mas é um relógio que é suficiente para você atrair a atenção dos seus alunos para esse momento de introdução da lição. Você vai dizer assim para ele, olha, o tempo está passando cada vez mais rápido, não é verdade? Cada vez mais rápido o tempo está passando. E você já percebeu que quanto mais rápido o tempo passa, parece que menos tempo a gente tem? Você já percebeu que nós temos aparentemente tudo que os antigos não tinham antes? Eu fico às vezes imaginando a minha avó e a minha bisavó, como elas lavavam as roupas ou faziam muitas das comidas. Muitas delas não tinham a máquina de lavar ultramoderna que vocês têm. Você vai dizer isso para eles, professor. Muitos deles não têm o fogão tão maravilhoso como nós temos. E parece que eles viviam mais e tinham tempo para muitas coisas, dormiam cedo. Você já viu que inventaram agora até um banco, que é o banco 30 horas? É o banco para gente que não tem tempo, mas na verdade a gente tem banda larga, com não sei quanto de velocidade, até 100 agora eu já vi, uma dessas que tem. Você tem internet, você tem drive-thru para as grandes cidades, onde você pode passar num local e não entrar no estabelecimento e simplesmente passar ali e pegar sua comida ou tirar o seu dinheiro de um caixa eletrônico. Tudo isso para facilitar o nosso tempo. E você já percebeu quanto mais recursos nós temos para facilitar o nosso tempo, parece que menos tempo a gente tem? A conclusão que eu chego, professor, e que você chega com a sua classe, que você pode chegar com a sua classe, é de que parece que nós estamos cada vez mais reféns do tempo. Mas o bom é que a lição vai dizer para nós uma coisa. A lição mostra que há um meio de não ser refém do tempo. Mostra também que há alguém que tem o controle dele. E olha que coisa maravilhosa. Sabe quem é esse alguém? A lição coloca para nós que Deus, ele é atemporal, ou seja, ele não está limitado ao tempo. Ele está além das limitações do passado, do presente e do futuro. A lição também mostra para nós que Deus deixou uma marca no tempo. E essa marca chama-se sábado. E essa marca também tem um propósito claro. E sabe qual é esse propósito, querido professor? Diga isso para os seus alunos de uma maneira bem clara. O propósito do sábado é conduzir você a Jesus, o nosso Criador e o nosso Redentor. Lembre-se que nós já estudamos essas duas faces de Cristo. Cristo como Criador e Cristo também como Redentor. E agora nós vamos recapitular juntos a marca que melhor expressa, uma das marcas que melhor expressa essa face de Cristo, como Criador e como Redentor. Por isso, alguns recursos são essenciais para você, professor. Esses recursos são essenciais para ajudá-lo no aperfeiçoamento do estudo. E eu gostaria de apresentar para vocês aqui alguns livros interessantes. Por exemplo, nós temos o livro que tem as doutrinas da igreja, o Nisto Cremos. Lá no capítulo 20 é só sobre o sábado. Ali tem um estudo completo para você sobre o sábado. Você vai encontrar também o livro O Sábado na Bíblia, do pastor Alberto Tim. É um livro da CPB que você vai poder encontrar nesse site que está logo aqui embaixo. E existe o livro Tempo de Esperança, que foi um dos livros que nós entregamos há um tempo atrás para toda a comunidade, para as cidades, um livro que falava sobre essa marca de Deus no tempo, o sábado na Bíblia. Então você vai encontrar esse livro, O Tempo de Esperança, do pastor Mark Finley, que vai poder certamente te ajudar
no estudo da lição com os teus alunos. Vamos então agora para o passo 2. Esse passo é um passo muito importante, é o passo do reconhecimento. Nesse passo você sabe, querido professor, que você tem que passar a informação para os teus alunos. É a fase onde você tem que entrar um pouco mais no conteúdo para que ele forme a base para ele tomar algumas decisões no final. Então, o ponto central da lição 7 é expresso na criação e na redenção através da cruz. Logo após criar no Gênesis, ele descansa, e logo após consumar o seu ato de redenção, ele também descansa. Olha que coisa interessante isso que você vai poder trabalhar com a sua classe. É uma coisa que muitos nunca pensaram. Já parou para pensar nisso? Fala para a classe assim. Vocês já pararam para pensar nisso? Logo depois que Deus cria lá no Gênesis, ele descansa. E logo depois que ele consuma o seu ato na cruz, ele também descansa. Isso revela duas coisas importantes. O descanso de Deus no ato da criação e no ato da redenção mostra a relevância do sábado e como ele é importante nos dois atos de Deus, os dois maiores atos de Deus ao longo da sua palavra. Agora veja uma coisa interessante. Nós vimos aqui que essa questão ela precisa ser elucidada. Então você vai fazer isso com seus alunos, desenvolvendo 3 questões, professor. 3 questões você vai desenvolver e eu gostaria de colocar essas 3 questões para você de uma maneira bem simples, para que você traga essas questões aos teus alunos e eles então possam dividir em grupos e trazer essa questão à tona. Veja, você vai perguntar à classe assim: como as ações de Deus em Gênesis capítulo 2, 1 a 3, revelam que Deus realmente diferenciou o sábado de outros dias? Lembre uma coisa, nós estamos falando dos dois eventos que marcam a relevância do sábado, a criação e a redenção. Por isso que eu coloquei para você aqui agora, nessa primeira pergunta, um texto que está relacionado com Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3, porque é um texto intimamente ligado com a criação. Então você vai perguntar para a classe, como é que esse texto revela que realmente Deus diferenciou o sábado de outros dias? Então a canja para você vem aqui agora, eu já coloquei aqui embaixo para você. Primeiro, Deus criou, Deus descansou, Deus abençoou e Deus separou para uso santo, ou seja, Deus santificou o dia. É isso que você vai colocar para a classe. Essa parte que eu coloquei embaixo, que eu coloquei para você que Deus criou, que Deus abençoou, que Deus separou esse dia e que Deus descansou nesse dia, é para que você coloque como subsídio para a classe. Agora, você vai poder fazer uma segunda pergunta para a classe. E eu vou colocar essa segunda pergunta para você aqui agora, assim, olha. Nós adventistas, normalmente é assim. Nós adventistas, para provar o sábado, normalmente nós usamos Êxodo 20. Se alguém perguntar para qualquer aluno, e você sabe disso, se você perguntar para o aluno ali na classe, qual o texto que você vai usar para sábado? A primeira coisa que eles vão dizer, Êxodo 20. Só que o seguinte, aqui em Êxodo 20 é uma especificação dessa lei. Agora aqui vem a pergunta capciosa para você levar o aluno a pensar. Por quê? Porque essa mesma lei é repetida em Deuteronômio, só que com uma diferença marcante. E aqui você faz o aluno ficar curioso. Que diferença é essa que há em Deuteronômio? Afinal, a gente nunca usa Deuteronômio para se referir à lei, o decálogo, como Êxodo 20. Raramente as pessoas olham o Deuteronômio e colocam o Deuteronômio como uma base escriturística, uma base para apoiar o sábado. Mas lá está essa lei e você vai proporcionar isso para os seus alunos. Agora você vai colocar para eles, existe uma diferença que é fundamental e marcante. Então, você vai perguntar à sua classe, que diferença existe entre o Êxodo e o Deuteronômio no que tange ao assunto do sábado? Então, aqui eu coloquei já para você um pouquinho da canja, para que você tenha esse suporte para a classe indagar você e você não ficar no vazio. Então, preste atenção. Lá em Gênesis e no Êxodo, porque Gênesis, quando Deus deu o sábado, já estava ali. No Êxodo, ele faz uma repetição. Só que o mandamento ali ele é colocado sem o contexto do pecado. Portanto, o sábado aparece num contexto de celebração. Isso que nós viemos fazer, que nós iremos fazer na igreja amanhã. Ou outro dia, como você bem estiver estudando aí. Né? E nesse contexto de que você vai estar ali colocando para a classe, coloque. É o contexto de celebração, de adoração. Esse era o contexto de Êxodo e de Gênesis. Mas o contexto de Deuteronômio, ele é um contexto diferente. E olha, aqui está o contexto de Deuteronômio. Nesse contexto, não é um contexto mais de sem pecado, mas é um contexto de pecado. O povo já havia passado pela escravidão e agora aparecem 2 pontos importantes. E esse ponto importante é, em primeiro lugar,
A celebração, conforme nós já colocamos ali, e também o segundo fator, que é o fator que diferencia. Há um contexto também aqui de libertação. Veja, em Gênesis e Êxodo, repito para você, para que você expresse isso para a sua classe. O contexto é sem pecado. Portanto, no contexto sem pecado, a lei é dada e o sábado é dado como um dia de celebração. Mas no contexto de Deuteronômio há algo mais. Há um contexto onde, lá em Deuteronômio, diz que você não tem que permitir que o seu servo ou a sua serva também trabalhe. Dizendo a igualdade. Quando está se referindo a servo, está se referindo também a alguém que era escravo. E aqui Deus está dando a libertação. Que coisa maravilhosa, não é? Que você pode abordar isso com a tua classe. O sábado não é só para celebrar. É também a oportunidade de Deus para nos libertar do cansaço físico, mas também para nos libertar das preocupações, libertar de tantas outras coisas. Agora veja uma coisa interessante. Você pode perguntar também à sua classe assim: como é que Jesus relacionou o sábado também como um dia de libertação? E aí está o pulo do gato para você aqui, professor. Coisa que muitas vezes o aluno não vai ter. Então, em primeiro lugar, ele curava os oprimidos no sábado. E em segundo lugar, você pode colocar: Deus sabe que os outros dias da semana são dias que nós corremos como um louco para ganhar o quê? Dinheiro. E o sábado é um dia que pode nos proporcionar isso. Proporcionar um pouquinho mais de tempo para fazer a sua vontade. Não é assim que são os seus alunos? Trabalham a semana inteira para ganhar o sustento? Mas o sábado é um dia para esquecer de tudo isso, esquecer do trabalho, do ganho, um dia para fazer o bem. E Jesus Cristo relacionava essa libertação do sábado fazendo bem para as pessoas. Agora veja uma coisa interessante que você pode abordar e discutir, colocar a sua classe para dividir em grupos. Discuta a questão de Gênesis 2, 1 a 3. Pode dividir um segundo grupo com ali pequenos pedaços de papéis e colocar a mão e eles vão ver que número eles têm e discutir a pergunta 2 sobre Êxodo e Deuteronômio e a pergunta 3, discutir o relacionamento de Jesus com o sábado. Eu já disse para você quais são os passos e aí você coloca então para a sua classe. O quarto passo e o terceiro e o quarto passo eu quero trazer condensado para você. E aqui você vai trazer a expressão e a reflexão. Então você vai dizer assim: no ministério de Jesus, nós encontramos 3 personagens. Quais são esses personagens? Os legalistas, os relaxados e também os discípulos. Os legalistas, querido professor, coloque para eles, tem que ver com aqueles que pegavam o pé da letra da lei e eles eram indiferentes com as pessoas. E com isso eles estavam mais preocupados com as coisas. Haviam também os relaxados, que estavam com indiferença total, não estavam nem aí. E havia os discípulos, que faziam bem no sábado e seguiam a Jesus Cristo. Aí você vai perguntar assim para a sua classe: com qual desses você acha que a nossa igreja se identifica? Com qual que se parece mais com a nossa igreja? Com os legalistas? Com os relaxados? Ou com os discípulos? E aí você faz uma pergunta que vai lá no fundo. E você, aluno? Você se identifica mais com qual? Com o legalista? Com o relaxado? Ou você se identifica com o discípulo? Por fim, então, agora você vai chegar à decisão. É o quinto e último passo. Você vai desafiar a sua classe no próximo sábado a fazer o culto de pôr do sol e deitar-se mais cedo, para que mais cedo você possa acordar, chegar mais cedo na igreja e louvar o nome de Deus. Desafie também a sua classe a sair e visitar alguém que necessite de um apoio, um afastado, um ausente, um doente e um interessado. E eu tenho certeza que o sábado vai ser um dia de esperança na sua vida. E na vida da sua classe, eu tenho certeza que o sábado vai tomar um novo sentido, se você assim o desafiar e seguir esses passos. Porque o maior desejo de Deus é que o sábado possa ser para nós um dia de celebração e um dia de libertação. Que Deus abençoe você na recapitulação dessa lição lá na sua classe.